Impotência, o segredo está na sua dieta matinal. Descubra os 7 alimentos que ajudam a ter mais força. Você acorda cansado, sem vontade de nada, achando que é a idade que é normal perder o pique, o desejo, a força. Mas e se eu te dissesse que o problema pode estar no que você come logo ao acordar? O seu café da manhã pode estar silenciosamente acabando com sua potência. É isso? Aquela refeição que parece inocente pode estar sabotando sua circulação, sua testosterona e até seu desempenho na cama. Todos os dias eu atendo homens que se sentem frustrados, irritados, sem energia, eles acham que precisam de remédios, que estão velhos demais. Mas quando eu analiso a rotina deles, o padrão é sempre o mesmo. O erro começa na primeira refeição do dia: pão branco, margarina, café com açúcar, suco industrializado, a combinação perfeita para inflamar o corpo, entupir as artérias e destruir a vitalidade masculina. O que quase ninguém fala é que a impotência muitas vezes não começa no quarto, começa na cozinha e, especialmente no café da manhã, é ali que o corpo recebe o primeiro comando do dia. Se esse comando for errado, ele entende que precisa armazenar a gordura, produzir menos testosterona e gastar menos energia. E é exatamente isso que vem acontecendo com milhares de homens acima dos 50. Mas aqui vai a boa notícia. O mesmo café da manhã que destrói sua potência também pode ser a chave para recuperá-la. Existem alimentos que reativam a circulação, equilibram seus hormônios e devolvem a energia que você achava perdida. E o melhor, sem remédios, sem efeitos colaterais e com resultados que você começa a sentir em poucos dias. O que você vai descobrir hoje não é mais uma dieta da moda, é ciência aplicada à sua rotina. É um ajuste simples, mas poderoso, capaz de transformar completamente o modo como o seu corpo reage, desde o momento em que você acorda. Porque quando o homem entende o que está por trás da sua queda de energia, ele não precisa aceitar o cansaço como destino. Ele aprende a dominar o próprio corpo. Então, fica comigo até o final, porque eu vou revelar os 7 alimentos matinais que ajudam a ter mais força, disposição e potência. Um deles é tão simples que provavelmente você tem na sua cozinha agora e nem imagina o que ele pode fazer por você. A partir de agora, tudo o que você achava que sabia sobre impotência vai mudar. Você vai entender porque muitos homens estão se sentindo cada vez mais fracos e o que os poucos que têm resultados duradouros fazem de diferente. Prepare-se, porque a transformação começa quando você entende o verdadeiro poder da sua dieta matinal. Alguns meses atrás, atendi um paciente chamado Carlos, 58 anos, aposentado, tranquilo, mas visivelmente frustrado. Ele entrou no consultório com aquele olhar de quem já tentou de tudo. Disse: Doutora, acho que minha potência acabou. Já usei comprimidos, suplementos, chás, mas nada parece resolver. Ele acreditava que era o fim, que a idade tinha vencido. Mas o que descobrimos juntos mudou completamente sua história. Durante a conversa, percebi que o problema dele não estava onde ele imaginava. Não era apenas hormonal, não era psicológico, era metabólico. Perguntei sobre sua alimentação e ele respondeu com orgulho. Meu café da manhã é reforçado, doutora. Todo dia, pão francês, margarina, suco de caixinha e café com açúcar. Não falho nunca. E foi exatamente aí que encontrei a resposta. O que parecia uma rotina normal estava sabotando o corpo dele há anos. Aqueles alimentos, que muitos consideram inofensivos, estavam inflamando as artérias, reduzindo a circulação e bloqueando a produção natural de testosterona. O corpo de Carlos estava em modo de defesa, não de vitalidade. Expliquei a ele que o café da manhã é o momento em que o corpo lê as mensagens químicas do que você come. É como apertar um botão invisível que decide se o dia será de energia ou de fadiga. Se você envia o sinal errado logo cedo, muito açúcar, gordura ruim e farinha refinada,
menos seu corpo entende que precisa economizar energia. Isso significa menos fluxo sanguíneo, menos desejo e menos potência. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse algo que nunca esqueci. Então não sou eu que estou falhando. É a forma como eu começo o dia. Exatamente. Ele não estava velho demais. Estava apenas alimentando o corpo da maneira errada para a idade que tinha. Fizemos pequenas mudanças, substituímos o pão por aveia, o suco por romã, incluímos abacate e um café sem açúcar. Nada drástico, apenas ajustes conscientes. Em 2 semanas, o rosto dele mudou. Mais corado, mais energia, humor renovado. Um mês depois, ele voltou sorrindo e disse: Doutora, minha esposa pediu para te agradecer. Esse caso resume o que muitos homens precisam entender. A impotência não é um castigo inevitável, é um sintoma. E o que a maioria trata com remédios pode ser resolvido com escolhas simples, menos começando pelo café da manhã. E é aí que entra a explicação científica por trás de tudo isso. Porque entender o porquê é o que dá poder real para mudar. Agora que você entendeu que a impotência pode começar na mesa do café da manhã, é hora de entender o que realmente acontece dentro do seu corpo. Porque nada enfraquece mais um homem do que viver no escuro, achando que está envelhecendo, quando na verdade o corpo só está reagindo a estímulos errados. A potência masculina depende de 3 pilares invisíveis: circulação, testosterona e sensibilidade celular. Quando esses 3 estão em equilíbrio, o corpo responde com energia, desejo e desempenho. Mas quando um deles cai, o sistema inteiro desaba. E adivinha qual é o primeiro pilar a ser atacado pelo café da manhã moderno? Ah, circulação. O que você come logo cedo determina como o sangue vai circular durante o dia. Alimentos ricos em açúcar, farinha branca e óleos vegetais inflamam as artérias, deixando-as rígidas e estreitas. É como tentar encher uma mangueira entupida. O fluxo não passa. Menos fluxo significa menos oxigênio e menos nutrientes chegando onde são necessários, inclusive nas regiões responsáveis pela ereção. A segunda parte é hormonal. A testosterona, o hormônio que define a força, o desejo e a vitalidade masculina, é extremamente sensível ao que você consome. Quando o corpo recebe uma carga alta de glicose, a insulina dispara e o excesso de insulina desliga a produção de testosterona. É por isso que muitos homens sentem o desejo desaparecer, mesmo com exames aparentemente normais. O corpo simplesmente parou de ouvir o comando hormonal. Mas há um terceiro fator ainda mais perigoso, e que quase ninguém comenta: a sensibilidade celular. Não basta ter testosterona, é preciso que as células saibam usá-la. E essa sensibilidade depende de um equilíbrio entre gorduras boas, antioxidantes e micronutrientes. Quando você passa anos comendo industrializados, o corpo perde essa comunicação interna. É como ter um rádio cheio de estática menos o sinal. Existe, mas não chega com clareza. Por isso eu chamo esse fenômeno de paradoxo da inflamação e da testosterona. Muitos homens tentam aumentar a testosterona, mas continuam inflamados. E enquanto houver inflamação, a testosterona não funciona. É como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. O combustível está lá, mas o ambiente não deixa o fogo pegar. A boa notícia é que esse ciclo pode ser revertido. O corpo tem uma inteligência impressionante e responde rápido quando recebe o sinal. Certo, alimentos naturais, ricos em antioxidantes e gorduras boas, reativam a produção de óxido nítrico, menos a molécula que dilata as artérias e devolve o vigor masculino. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Os 7 alimentos matinais que desbloqueiam o seu potencial e transformam o seu café da manhã em um verdadeiro combustível de potência. Agora que você já entendeu o mecanismo por trás da perda de potência, chegou o momento de agir. O corpo não precisa de milagres, precisa de sinais certos, e esses sinais estão escondidos em 7 alimentos simples, mas cientificamente comprovados por seu impacto na circulação,
nos hormônios e na energia masculina. A diferença é que, quando você combina esses alimentos logo pela manhã, o corpo acorda com outra mensagem: é hora de funcionar. O primeiro deles é o abacate, rico em gorduras boas e em vitamina 1. Ele alimenta as células de testosterona como poucos alimentos fazem. O abacate melhora a sensibilidade hormonal, reduz a inflamação e ainda estabiliza a glicose. Quando um homem começa o dia com um abacate amassado, uma fatia pura ou até no shake, ele já ativa o eixo hormonal que sustenta a potência. É o combustível limpo que o corpo entende como sinal de força. O segundo alimento é a aveia grossa. Nada de flocos instantâneos. A aveia verdadeira é rica em beta-glucanas, fibras que limpam as artérias e melhoram o fluxo sanguíneo. Ela ajuda a reduzir o colesterol ruim e mantém a circulação mais livre, o que significa mais oxigênio, mais nutrientes e, consequentemente, mais potência. Uma porção pela manhã prepara o terreno para o corpo reagir melhor ao longo do dia. O terceiro é a romã, talvez o mais esquecido, mas o mais poderoso. A romã é um dos maiores estimuladores naturais de óxido nítrico, menos a molécula que dilata as artérias, e melhora o desempenho. Estudos mostram que o suco natural de romã aumenta em até 30% o fluxo sanguíneo em homens acima dos 50. Um copo pequeno logo ao acordar é como abrir as válvulas da vitalidade. O quarto alimento é o ovo inteiro. Durante anos, ele foi injustamente acusado de ser vilão. Hoje sabemos que ele é uma fonte completa de colina, zinco e colesterol natural, todos necessários para a produção de testosterona. É no colesterol que o corpo fabrica esse hormônio. Ou seja, tirar o ovo da dieta é como cortar o material de construção da virilidade. O quinto é o gengibre fresco. Ele atua como vasodilatador natural, aumenta a temperatura corporal e melhora a sensibilidade à insulina. Além disso, reduz o cortisol, o hormônio do estresse que rouba a testosterona. Um pedaço pequeno ralado no suco, no chá ou até mastigado é suficiente para acender o metabolismo. O sexto é o cacau, 70% rico em antioxidantes. Ele aumenta a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Além disso, melhora a flexibilidade das artérias e reduz a pressão. Um quadrado de cacau puro de manhã é uma forma elegante e potente de enviar ao cérebro o sinal de vitalidade. E o sétimo é o café preto sem açúcar. Quando consumido na dose certa e na hora certa, ele é um aliado poderoso da circulação e da performance mental. A cafeína estimula o sistema nervoso, melhora o foco e ativa a liberação de adrenalina natural, o que amplia a disposição e a energia. Mas aqui vai o detalhe: o segredo está no time. O café só deve ser tomado depois de comer, nunca em jejum, para evitar picos de cortisol e proteger a testosterona. Esses 7 alimentos, combinados, formam uma rotina simples e altamente eficaz. Não se trata de uma dieta, e sim de uma estratégia inteligente. Um café da manhã que trabalha a seu favor e não contra você. Quando o corpo entende esse novo código alimentar, ele responde em poucos dias com mais energia, mais firmeza, mais confiança. Mas existe um detalhe que pode colocar tudo a perder. Um erro comum que a maioria dos homens ainda comete sem perceber e que neutraliza todos esses benefícios. É o vilão escondido na mesa do café da manhã. Agora que você já sabe quais são os 7 alimentos que despertam a força do seu corpo, é hora de falar do inimigo silencioso que destrói todos esses benefícios em questão de minutos. E o pior é que ele está presente no café da manhã da maioria dos homens, todos os dias, disfarçado de algo inofensivo, até tradicional. O grande vilão é a combinação de carboidrato refinado com gordura ruim. O famoso pão branco com margarina, o biscoito com café adoçado,
o bolo caseiro cheio de farinha e açúcar. Esses alimentos geram um pico de glicose seguido por uma queda brusca de energia. Quando isso acontece, o corpo entra em estado de alerta, libera cortisol e começa a armazenar gordura menos, especialmente na região abdominal, onde o excesso bloqueia a testosterona e reduz o fluxo sanguíneo. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Não é o pão em si, é o efeito hormonal que ele causa. Cada vez que você acorda e come essa combinação, o corpo recebe o comando de sobrevivência, não de reprodução. Ele pensa que precisa economizar energia, reduzir a libido e evitar o gasto de recursos. É uma resposta biológica antiga que foi útil no passado, mas hoje destrói sua vitalidade. A margarina, por sua vez, é um desastre químico. Repleta de gorduras artificiais, ela inflama as células, endurece as artérias e sabota a produção de óxido nítrico, menos a mesma molécula que o seu corpo precisa para manter ereções firmes. Quando essas gorduras entram no sangue, elas impedem o relaxamento dos vasos. E o resultado é claro: menos circulação, menos potência. Outro erro comum é o suco de caixinha, que muitos acreditam ser saudável. Na verdade, ele é quase puro açúcar. Um copo pode conter o equivalente a 6 colheres de sopa de açúcar refinado, sem nenhuma fibra. Isso gera um pico de insulina que bloqueia a produção de testosterona por várias horas. É como apertar o freio do seu sistema hormonal logo no começo do dia. E talvez o mais traiçoeiro de todos: o café com açúcar em jejum. A cafeína, quando combinada com o açúcar, faz o cortisol disparar e o fígado produzir mais glicose. O resultado é um corpo em alerta, uma mente acelerada e um sistema hormonal travado. Em outras palavras, você começa o dia se sabotando. Mas não se preocupe, se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para virar esse jogo, porque saber o erro é o que permite corrigi-lo. E o que vem a seguir é o ponto de virada, menos o plano simples, que pode transformar seu café da manhã em uma arma natural de performance, energia e potência real. Agora que você sabe o que ajuda e o que destrói a sua energia, é hora de colocar tudo em prática. E a boa notícia é que não existe nenhum segredo mirabolante. O corpo responde rápido quando você o alimenta com o que ele realmente precisa. É por isso que eu chamo esse plano de manhã de potência, porque ele foi feito para ativar o metabolismo, equilibrar os hormônios e colocar o corpo no modo de performance logo nas primeiras horas do dia. Quando acordar, o primeiro passo é hidratar-se. Antes mesmo do café, beba um copo de água morna com algumas gotas de limão. Isso desperta o fígado, ativa o sistema digestivo e ajuda na produção de óxido nítrico, o mesmo composto que melhora o fluxo sanguíneo e favorece a ereção. É o sinal químico de que o corpo deve acordar por dentro. Depois, vá direto para o café da manhã inteligente. A base deve ser gordura boa, proteína e fibras. Você pode montar assim: 2 ovos inteiros preparados com um fio de azeite extra virgem, meio abacate e uma porção de aveia grossa. Se quiser um toque de energia, adicione um quadrado pequeno de cacau 70%. E se for tomar café, que seja puro, sem açúcar, após a refeição. Esse detalhe faz toda a diferença, porque evita o pico de cortisol e mantém a testosterona estável. Quer variar? Substitua a aveia por iogurte natural sem açúcar, com sementes de chia e um pouco de romã. É uma combinação que ativa o metabolismo, protege o coração e mantém o cérebro desperto. O importante é que a primeira refeição do dia entregue nutrientes, não apenas calorias vazias. Com esse plano, o corpo começa o dia queimando gordura e não açúcar. A circulação melhora, o humor estabiliza e o desejo natural reaparece. Em poucos dias, você vai sentir o resultado. A energia se mantém estável, o foco aumenta, o sono melhora
e o corpo responde de forma mais intensa em todos os aspectos, inclusive no desempenho sexual. A chave é a constância. Não adianta fazer um café da manhã saudável por 2 dias e depois voltar aos velhos hábitos. O corpo precisa de repetição para reprogramar o metabolismo. E quando isso acontece, o que antes parecia impossível, menos mais energia, mais firmeza, mais vontade, se torna o novo normal. Mas para que essa mudança seja completa, é preciso entender o lado emocional e simbólico disso. Porque recuperar a potência não é apenas questão de fisiologia, é sobre identidade, autoconfiança e respeito pelo próprio corpo. É sobre lembrar que a força masculina não desaparece com o tempo, apenas adormece. E agora você sabe como despertá-la. Você não perdeu sua força. Ela sempre esteve aí, apenas encoberta por hábitos e rotinas que foram tirando o melhor de você aos poucos, sem que percebesse. A boa notícia é que o corpo masculino tem uma capacidade incrível de recuperação. Mesmo depois dos 50, 60 ou 70 anos, quando você envia os sinais certos, ele responde com vitalidade, firmeza e clareza. E tudo começa com escolhas simples, feitas logo nas primeiras horas do dia. Recuperar a potência não é apenas voltar a ter desempenho físico, é voltar a sentir controle sobre si mesmo. É olhar no espelho e enxergar um homem inteiro, não alguém que foi vencido pelo tempo. Porque o tempo não é seu inimigo. O inimigo é a rotina que envelhece o corpo antes da hora. Quando você muda isso, o corpo entende o recado. O sangue volta a circular com força, a mente desperta, o humor melhora e a confiança reaparece. Cada alimento que você coloca no prato é uma mensagem. Pode ser uma mensagem de destruição ou de reconstrução. Quando você escolhe uma dieta matinal que estimula a circulação e equilibra seus hormônios, está dizendo ao corpo: eu ainda estou no comando. Essa decisão simples tem o poder de redefinir sua energia, sua autoestima e até sua relação com o prazer. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Potência não é apenas uma questão de sexo, é uma questão de vida. É sobre ter disposição para trabalhar, vontade de viver, clareza para pensar e coragem para continuar evoluindo. É sobre se sentir útil, presente, capaz. Então, a partir de amanhã, olhe para o seu café da manhã com outros olhos. Porque ali pode estar o divisor de águas entre continuar cansado ou renascer com energia. Substitua o pão branco e o açúcar por alimentos que te fortalecem. Sinta a diferença no corpo, na mente e no seu dia. E lembre-se, não existe idade para recuperar a força, apenas o momento em que você decide fazer isso. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir isso. Alguém que também acredita que envelhecer é sinônimo de fraqueza, mas que pode descobrir, assim como você, que a verdadeira potência começa